Ok. Bem-vindos, capital, Viseu. Ok, eu acho que primeira vez que vi sala de espera vazia, portanto eu vou começar. Portanto, eu acho que quando se inscreveram, tiveram noção que estavam a inscrever-se no quinto ciclo de conferências invasoras às quartas. Este ciclo de conferências é organizado pela Rede Inveco. A Rede Inveco é a Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras. É uma das redes, há mais, da Sociedade Portuguesa de Ecologia, da SPECO. Nós estamos muito contentes porque depois dos outros 4 ciclos há motivos para continuar. Portanto, os temas continuam a ser muito diversos e muitos ainda por explorar. E continuamos a ter uma boa análise do ciclo anterior e, portanto, cá vamos para o quinto. O programa, eu acho que vocês já foram vendo. Se calhar quem se inscreveu logo no início ainda não estavam as sessões todas confirmadas. Agora só falta mesmo a sessão de julho. Mas a Elizabeth já colocou aqui, a Elizabeth hoje está como SPECO. Já colocou aqui o link para vocês poderem explorar o programa se quiserem deste ciclo quase completo. E vamos começar de uma maneira fantástica, ok? Num tema que, se eu não estou em erro, ainda não falamos em nenhum dos ciclos anteriores. E para vos apresentar isso, eu vou passar a palavra à Elizabeth. Vou só dar aqui umas notas normais, desculpem. Para mim já me parece tão normal que eu esqueço-me das coisas óbvias. A sessão está a ser gravada. Estão todos muito bem-vindos em deixar os vossos vídeos ligados, mas se alguém não quiser aparecer depois na ligação, pedimos que os desliguem por uma questão de privacidade. E também dizer que eu sei que estão aqui professores, que os grupos de 3 sessões podem ser pedidas como o certificado como ACD, Ação de Curta Duração, mas para isso têm que ter o vosso perfil com o nome que é para surgir nos certificados, ok? Porque senão nós não conseguimos confirmar quem é que está presente. Portanto, isto é principalmente para professores que depois têm os pedidos para ACDs. Mas hoje às quartas, cada grupinho de 3 sessões seguidas dá uma ACD, ok? Isto sem sentido, agora um parênteses para o público de professores, que eu sei que são assíduos. E vou também dizer que a Elizabeth já pôs aqui no chat, todas as sessões dos ciclos anteriores estão disponíveis no YouTube da SPECO e, portanto, explorem-nas, revejam-nas ou procurem as que ainda não viram e aproveitem para as partilhar com alguém, ok? Beta, passas à apresentação. Não sei se me esqueci de Ok, alguma coisa. então também muito boa noite a todos e a todas. E hoje temos connosco o Hugo Osório. É um prazer ter o Hugo aqui. O Hugo foi quase nosso colega de curso, é biólogo, mas é entomologista em saúde pública no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. E neste instituto ele coordena o Laboratório de Acarologia e Entomologia Médica, e também o Programa Nacional de Vigilância de Vetores. Ele é doutorado em Biologia, tem mais de 20 anos de experiência em vigilância entomológica e ecologia de vetores e resposta a surtos de doenças associadas. E hoje vamos falar sobre um tema que está relacionado com os invasores. Portanto, ele vai-nos falar de mosquitos invasores e de doenças emergentes e que desafios é que isto representa para a saúde pública. Muito obrigada, Hugo, por estares aqui connosco e a palavra é tua. Vou só dar aqui, esqueci-me aqui de uma questão e agora alguém perguntou no chat e eu lembrei-me, que é a questão da verificação, do link de verificação das presenças que nós costumamos pôr mais ou menos a meio da sessão. Ok, Ok, desculpa, Hugo. ok. Muito boa noite. Antes de tudo, devo agradecer o convite a participar então em tão interessante iniciativa
neste quinto ciclo e ainda por mais por inaugurar este ano, não é? Portanto, o novo ciclo que 2025-2026, de uma série de sessões que vão ocorrer relativamente a espécies invasoras. É com muito gosto que o faço e é com muito prazer que estou aqui e que agradeço especialmente à Hélia e à Elizabeth o convite e todo o cuidado que tiveram em preparar também o material da divulgação para que possamos hoje estar aqui todos juntos. Obviamente que cumprimento todos os que têm a coragem de estar também a esta hora aqui. Eu, pessoalmente, não é a minha hora normal de trabalho, eu sou mais matutino, eu sou mais madrugador, digamos assim, mas de qualquer das maneiras, espero fazer o melhor trabalho no sentido de transmitir a mensagem que vos quero passar hoje à noite e que eu creio que é o tema que aqui se insere. Ou seja, nós vamos falar, eu vou partilhar o meu ecrã, deem-me aqui só um segundinho para começar um, a partilhar e a pôr no modo apresentação. Está aqui a abrir. Ok. Vou partilhar. Ok. Pronto, eu creio que vocês estão agora a ver a minha tela, que é o título da Ainda não apresentação. se vê. Ainda não se vê, Hugo. Ainda não? Não. Ok. Eventualmente, no outro ecrã. Tu estás com dois ecrãs, não estás? Pronto. Eu Ok. estou com dois ecrãs e estou estou a tentar entender, mas agora acho que já, não? Já está. Já Ótimo, ótimo. está. Ok, muito bem. Pronto. Bom, então o que é que nós vamos falar na sessão de hoje? Vamos falar de mosquitos invasores e vamos falar das doenças que estão associadas a estes insetos e quais são os principais desafios para a saúde pública e os principais desafios relativamente quer à entomologia destes insetos e à sua bioecologia, como é que nós os podemos controlar, sendo eles vetores, e depois, obviamente, também relativamente às doenças propriamente. Eu decidi focar a minha apresentação mais sobre o vetor, uma vez que também a maioria das doenças que vou aqui reportar ainda não são endémicas em Portugal, temos algumas, mas não são todas endémicas, e o meu objetivo nesta sessão é que conseguem ver a minha tela perfeitamente, não é? Confirmem-me só. Ok, obrigado. O meu objetivo nesta sessão é que vocês entendam o que são os mosquitos, primeiro, o que são estes insetos, o que são os mosquitos vetores, o que são os mosquitos vetores invasores, que são esses que mais agora nos preocupam em termos de risco para a saúde pública, são aqueles que mais ameaçam, a região europeia. Depois, o que é que nós fazemos para os podermos vigiar? E vigiar no sentido de monitorizar a sua atividade, quer seja sazonal, geográfica, a sua dispersão. Quais são as metodologias que nós usamos e quais são os métodos que nós tentamos desenvolver para simplificar e diminuir os recursos dessas tecnologias. Depois vamos abordar um bocadinho do controlo, como é que se controlam estas doenças controlando o vetor, neste caso o mosquito invasor. E depois falamos um bocadinho do projeto Ciência Cidadã, na qual o INSA, através dos seus programas de vigilância, está também inserido. Antes de tudo, nós temos que compreender como é que funciona o ciclo de vida de um mosquito e o que é um mosquito. O mosquito é um inseto muito particular. Ele pertence à família Culicidae, é uma família que é relativamente pequena dentro do grupo dos insetos. Tem cerca de 3.500 espécies reportadas e discriminadas a nível mundial. E é um mosquito que depende, o seu ciclo de vida depende da água. Ou seja, ele os mosquitos colocam os ovos na proximidade da água ou sobre a água. Os ovos eclodem e surgem as larvas. Estas larvas têm quatro fases de desenvolvimento na água, em que se alimentam vorazmente, não é? E geralmente estes contentores com água, onde os mosquitos se propagam, nós designamos por criadores, são os criadores de mosquito.
Portanto, as larvas desenvolvem-se através dos seus 4 estádios, formam a pupa. A pupa é como se fosse a metamorfose do mosquito, digamos assim, é onde ocorre a metamorfose do mosquito para o inseto adulto, e depois surge então o inseto adulto com um claro dimorfismo sexual entre as fêmeas e os machos. Na natureza surgem primeiro os machos, que ficam à espera que as fêmeas eclodam, as fêmeas eclodem e dá-se o acasalamento perto do criador. A partir desse acasalamento, que poderia ser a fase mais interessante deste ciclo, não houvesse um estágio seguinte, não, mas não deixa de ser. A partir do acasalamento, a fêmea fica grávida para a vida, digamos assim, e ela, para continuar o ciclo de vida, uma vez que são insetos que são estritamente, que são obrigatoriamente hemofágicos, eles têm que se alimentar de sangue. Eles, para continuarem o seu ciclo de vida e colocarem ovos, têm que fazer uma refeição de sangue obrigatória. Há exceções, na natureza há sempre as suas exceções, mas na grande maioria das espécies dos colicídios, dos mosquitos, é assim que acontece. As fêmeas que já foram inseminadas pelos machos, os machos vão à vida deles e continuam à procura de outras fêmeas. As fêmeas ficam grávidas para a vida toda, digamos assim, mas precisam das refeições de sangue para colocarem ovos. E vão colocar os ovos geralmente nos criadouros nos criadouros de acordo com as suas preferências, a sua espécie, não é? Num ciclo normal de verão, em que, digamos, em que as temperaturas e a umidade e as condições climáticas são apropriadas, este ciclo demora cerca de 6 a 8 dias. Ou seja, de 6 a 8 dias nós temos uma nova geração de mosquitos. Obviamente que há aqui alguma diferença nas espécies. Se nós considerarmos uma situação ideal, normalmente nós reproduzimos isto em insetário, em condições de insetário, metemos os mosquitos nas gaiolas, reproduzimos, damos o sangue, fazemos tudo e não há qualquer tipo ou tentamos reduzir todas as ameaças que os mosquitos possam ter, considerando que uma fêmea coloca cerca de 80 ovos e que metade desses ovos vão originar novas fêmeas. Um mosquito em 2 meses consegue originar mais de 70 milhões de mosquitos. Isto em termos obviamente que isto é exponencial, isto é matemática e não é, e a biologia e a ecologia não funcionam sobre as regras matemáticas, mas é para dizer que realmente os mosquitos são uma praga que, quando encontram as condições ambientais ótimas, têm tudo para se reproduzirem. A parte que eu dizia que, apesar do acasalamento, que poderia ser a parte mais interessante, é outra parte que é muito interessante, é a parte do facto deles fazerem a refeição de sangue e picarem. Como vocês podem ver aqui nesta imagem um pouco acelerada, portanto, o mosquito pica, ele ingurgita-se de sangue, ele fica cheio, com o abdômen cheio de sangue, o sangue vai para o estômago e tudo que está dentro do sangue do hospedeiro, que pode ser qualquer classe de vertebrado, desde mamífero, ave, réptil ou anfíbio, o conteúdo do sangue vai para o seu estômago, ele faz a digestão desse sangue e vai à sua vida para cumprir o seu ciclo de vida. Ou seja, vai colocar novamente ovos na água, onde vão eclodir as larvas, e o ciclo vai se repetir. E assim as gerações vão sendo, quer nos países temperados, quer nos países tropicais, seguindo-se uma após a outra. Ora bem, toda a gente reconhece isto, toda a gente já matou um mosquito sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria pele, sabe o incómodo que causa, mas para além do incómodo, obviamente, quando nós falamos em saúde pública, para além do incómodo, nós podemos perguntar-nos qual o animal mais mortal em termos globais. Eu geralmente não sou adepto de infografias, porque acho que elas representam sempre os exageros, não é? Mas achei esta particularmente interessante porque compara o tubarão, que é realmente aquele animal aquático, aquele predador aquático que queremos sempre longe de nós e que causa 10 vítimas anuais, com o mosquito, que principalmente devido à transmissão do plasmódio da malária, causa cerca de 1 milhão de morbilidade e de mortalidade a nível global. Ora bem, vamos então continuando a falar e a tentar descobrir o que é que são os mosquitos. Em Portugal existem 45 espécies reportadas, incluindo já estas que nós dizemos como as espécies invasoras. A diversidade de habitats é enorme, portanto há espécies muito específicas, outras mais gerais, outras domésticas que vivem exatamente no nosso quintal. A água é o fator-chave. E aqui eu represento um mosquito a eclodir da pupa, portanto, todos os mosquitos passam por esta fase da eclosão da pupa, saem da água, não é? Portanto, estão sempre associados à presença da água. E algumas espécies, poucas, mas o suficiente
para nós, desde o final do século XIX, iniciarmos uma guerra contra os mosquitos e nunca a termos ganho. Algumas dessas espécies podem transmitir agentes infecciosos, nomeadamente protozoários como o Plasmodium, que causa a malária, quer a malária aviária, quer a malária humana, e depois também outras espécies, não as mesmas, porque há aqui um fenómeno de competência específica. As espécies transmitem um determinado agente, outras espécies transmitem vírus como o Zika, que já deu a volta ao mundo em 2015, 2016, o chikungunya, que de vez em quando há surtos e surtos, incluindo na região europeia, e o vírus da febre amarela, para o qual é um dos únicos agentes que existe uma profilaxia extremamente eficiente, que é a vacina da febre amarela, e que obviamente é recomendada para as zonas endémicas. Apesar disso, de vez em quando, em 2016, temos surtos de febre amarela na Angola, em 2018, surtos de febre amarela no Brasil, ele acaba por ser recorrente. Nós temos então, relativamente aos mosquitos, aquelas espécies que nós chamamos as espécies nativas, aquelas que estão numa determinada área geográfica e que nós as reconhecemos desde sempre e que estão descritas, como por exemplo o mosquito doméstico, que eu ponho as mãos no fogo, toda a gente nesta sala, neste webinar, já foi picado por ele, o mosquito Culex pipiens, o mosquito Aedes caspis, mais conhecido como o mosquito dos pântanos, que é aquele alegre mosquito, ou pelo menos quando nós vamos alegres para a praia e atravessamos uma zona de pinhal, durante o dia somos picados. É dos pântanos, mas também é um mosquito que gosta muito de águas salobras, não salgadas, mas salobras. E depois temos outros mosquitos que estão, por exemplo, muito associados a galinheiros e que são muito comuns, então em todo o lado, inclusivamente presentes nos nossos quintais também, como por exemplo as colisetas, e neste caso aqui a coliseta longereolata. As espécies nativas, elas estão presentes, estão distribuídas naturalmente, de acordo com a sua previsão. Aqui estão os mapas da sua distribuição, por exemplo, de uma da espécie que está omnipresente em praticamente toda a Europa, e nós aqui temos um mapa de distribuição dessas espécies. Nós mapeamos as espécies nativas e fazemos, de certa maneira, a vigilância da sua ocorrência a nível geográfico. Depois temos as espécies invasoras, que é o que nos traz aqui. E estas espécies invasoras, como as que estão aqui, são espécies que, para além de invasoras, ou seja, nós todos sabemos que estamos aqui relacionados com as questões desta espécie, que uma espécie invasora é uma espécie que vai trazer um dano à saúde pública, à economia, vai trazer um dano à biodiversidade, portanto, tem sempre um lado danoso no sítio onde ela é introduzida, onde se estabelece e onde depois se dissemina para outras regiões. E nas espécies invasoras nós temos dois grandes exemplos clássicos, que são o Aedes aegypti, um mosquito tropical, que é o mosquito da febre amarela, também conhecido no Brasil como mosquito da dengue, na África mosquito da febre amarela, no Brasil mosquito da dengue, e o mosquito Aedes albopictus, internacionalmente conhecido como o Asian Tiger Mosquito, o mosquito tigre asiático, que é um dos mosquitos já não é um mosquito tão tropical como o Aedes aegypti, é um mosquito muito mais temperado e vai ser principalmente a espécie que eu vou abordar aqui neste seminário como exemplo de espécie invasora de um inseto que vai criar politicamente um grande impacto em saúde pública. Nós assistimos, o mosquito Aedes albopictus foi introduzido em 1979 na região da Albânia, ele rapidamente disseminou pelaquela região e passou para a Itália, e depois rapidamente começou a conquistar terreno e começaram a surgir rapidamente sistemas de vigilância ao mosquito, que era reconhecidamente um vetor de doenças como o dengue, o Zika e o chikungunya. E os sistemas de vigilância foram reportando o seu avanço, e aqui temos um mapa da sua distribuição em janeiro de 2019 e um mapa da sua distribuição em junho de 2025, onde vemos perfeitamente que determinantes ambientais, como a temperatura, como as condições locais, favoreceram o estabelecimento desta espécie, e depois outros determinantes mais ligados às atividades humanas, nomeadamente o transporte de mercadorias, as deslocações através de veículos, fizeram a sua dispersão a um nível da região toda europeia, incluindo regiões do norte da Europa. O Aedes albopictus foi detectado em Portugal pela primeira vez. Nós estávamos à espera e fizemos o nosso sistema de vigilância desde 2008, que fazemos um sistema de vigilância de vetores
em Portugal, com diferentes espécies-alvo. Não foi a primeira espécie-alvo esta, mas estávamos à espera que ele aparecesse e realmente em 2017 ele foi reportado pela primeira vez em duas introduções independentes. Uma no Algarve, numa situação de resort e campo de golfe, que é muito tradicional também pela sua importação, porque eles podem ser transportados através dos ovos em mercadorias, e numa região no norte de Portugal, numa fábrica de recaustagem de pneus. Em 2019, a situação manteve-se. Em 2024, 20 municípios já reportaram a sua presença. E em 2025 já temos 29 municípios que reportam a sua presença, no qual ele já se encontra estabelecido, ou seja, muitas delas com populações já perfeitamente estabelecidas e caracterizadas e já com impacto em termos de incomodidade das populações humanas ou das comunidades que vivem nesses locais. Este mosquito é um mosquito extremamente agressivo, ele pica durante o dia, ou seja, os nossos modos de proteção, de prevenção da picada, nós ainda não integramos os modos da prevenção da picada, porque normalmente protegemos ao final do dia, mas ele pica de manhã e durante o dia, e portanto acaba sempre por, onde está presente, fazer-se sentir presente. Ora bem, se viesse já o mosquito Aedes albopictus e não trouxesse qualquer perigo para as doenças, já por si já era algo indesejável. Já era um ponto muito negativo devido à incomodidade que vai causar. O problema é que ele é vetor de vírus e traz com ele a probabilidade, ou seja, quando ele surge o risco da transmissão de vírus como o dengue, caso haja a introdução deste vírus através de hospedeiros humanos, né, de humanos infectados, que viajam para zonas endémicas, regressam infectados, podem vir assintomáticos ou sintomáticos com a doença, são picados nos locais onde este mosquito já estabeleceu-se pela primeira vez e dá origem à circulação do vírus numa população, numa comunidade. E é o que nós, pela primeira vez, e deixámos de considerar o dengue uma doença tropical para começarmos a considerar o dengue uma doença presente na Europa, ainda, obviamente, num estado de endemismo muito nascente, digamos assim, mas com muita probabilidade de se vir a tornar endémica novamente aqui na Europa. Desde 2010 foram reportadas várias regiões onde o mosquito estava presente, foram reportados casos autóctones de dengue, ou seja, populações de mosquito locais que transmitiram o dengue a populações locais devido à entrada de um viajante infectado. Em 2004, em França, houve 76 casos autóctones, e o que foi mais curioso é que estes 76 casos não foram todos na mesma localidade, foi multicluster, foram vários grupos, vários locais onde o dengue foi surgindo, portanto, várias introduções independentes, vários genótipos do vírus a entrar. Em Itália, 129 casos entre agosto e setembro, e aqui na nossa vizinha Espanha houve 8 casos entre agosto e setembro. Portanto, o vírus dengue entrou mais tarde que o mosquito, mas como era previsível, acabou por entrar. De tal maneira que nesse ano, o Centro Europeu para a Prevenção de Doenças e Controlo de Doenças, o ECDC, se vocês virem o quadradinho azul mais claro, reportou que o risco de transmissão na Europa continental era elevado e nunca tinha havido uma mensagem destas. Obviamente que todos os sistemas de saúde tiveram que responder, não é? Tivemos que arranjar barreiras, tentar perceber onde é que está o mosquito, onde é que o dengue vai surgir, onde é que o mosquito pode surgir. Então teve que haver um reforço dos sistemas de vigilância e teve que haver também o reforço do sistema de controle. A 31 de julho de 2024, a Direção-Geral da Saúde emitiu uma orientação, e era uma orientação que, ou seja, dada a natureza desta situação da saúde pública devido a um vetor que é multissetorial, ou seja, as necessidades para fazer a prevenção da doença e o controle do mosquito têm uma base que necessita de uma intervenção intersetorial. Foi feita então uma orientação
dirigida a entidades de várias naturezas, no sentido de desenvolverem planos de ação para prevenir e controlar estes mosquitos invasores. Entidades de várias naturezas, como desde entidades de restauração e turismo, até entidades de portos marítimos e pontos de entrada, segundo o Regulamento Sanitário Internacional, etc, etc. Autarquias. Ora bem, como é que nós vamos controlar estas doenças, como o dengue, para as quais não temos as vacinas ainda e para a qual não há tratamento específico? Controlando os mosquitos. Por enquanto, é a nossa base de ação. E como é que nós podemos controlar os mosquitos para prevenir as doenças? Através de ações de vigilância, para saber onde estão, quando estão e quantos são. Através de ações de controle, aplicação de inseticidas, BTI, controle biológico, e através de ações de educação da comunidade. Estes três pilares são fundamentais para termos uma resposta eficiente no controlo das doenças transmitidas por mosquito. Ora bem, vamos começar pelo primeiro pilar, que é o pilar ao qual eu mais me dedico na minha atividade profissional, que é a vigilância destes mosquitos vetores. Os métodos tradicionais para fazermos a vigilância, ou seja, a vigilância pressupõe nós monitorizarmos as populações ao longo do tempo, de uma maneira em transectos e de uma maneira organizada. Portanto, os métodos tradicionais baseiam-se na utilização de equipamento específico dirigido às diferentes fases do mosquito. Então, nós usamos armadilhas específicas para captura de mosquitos adultos, em que capturamos os mosquitos adultos vivos e com eles conseguimos identificar as espécies e conseguimos identificar a presença de agentes patogénicos a circular nos mosquitos adultos, se eles estiverem infectados, obviamente. Utilizamos depois sistemas altamente sofisticados, como por exemplo ovitraps, que são aqueles que estão em baixo, e o altamente sofisticados, se eu pôr um pouco de ironia, porque são muito básicos, mas são extremamente funcionais. No fundo é um balde preto com um abaixador de língua que funciona na perfeição para nos reportar a presença ou ausência dos mosquitos, e é usada em redes. Nós temos redes destas distribuídas pelos países e depois fazemos a pesquisa das larvas dos mosquitos em diferentes contextos. Portanto, as ovitraps, o produto vai ser os ovos dos mosquitos, e as ovitraps são dirigidas em programas de vigilância associadas às doenças dengue, zika e chikungunya, ou seja, que são transmitidas por mosquitos aedes. Isto porque os mosquitos aedes vão colocar os ovos não na água, mas em locais que vão ser posteriormente inundados. Então, se nós, na nossa ovitrap, colocarmos um balde preto que os atraia, com água, que simula um criadouro, e colocarmos uma espátula de madeira, eles vão se sentir atraídos com aquele contraste, vão colocar os ovos na espátula de madeira e nós vamos sinalizar a sua presença, a ausência. E é desta maneira que nós reportamos presença e ausência desta espécie invasora em determinadas regiões. E obviamente fazemos isto segundo um protocolo de distribuição das ovitraps. As espátulas chegam ao laboratório e depois nós verificamos a presença dos ovos nos mosquitos, que ficam às vezes mais alinhadinhos, às vezes são 10, outras vezes são 30. Estes mosquitos têm depois algumas limitações no seu controle, que já vamos ver a seguir, mas este é um dos métodos mais fundamentais para nós fazermos a monitorização destas espécies invasoras. E a nossa vigilância baseia-se nas redes de ovitraps, em termos de vigilância ativa. Depois temos a prospecção de criadores, que é extremamente, em termos de recursos humanos, exigente, porque temos que nos dirigir e ir à procura. Não é o mosquito que vem ter ao nosso dispositivo e colocar os ovos, somos nós que vamos à procura das larvas e dos imaturos dos mosquitos nos seus criadores. E aqui está um exemplo de um grupo a fazer uma prospecção de larvas e pupas numa sarjeta aberta. Aqui, num arrozal. Normalmente os entomologistas, quando andam à procura, ficam com esta expressão muito séria, mas não quer dizer que estejam mal dispostos, estão bastante bem dispostos e gostam muito do que fazem, só que estão muito concentrados e ficam assim com estas expressões muito sérias, a ver se neste arrozal encontram larvas de anopheles, por exemplo, em pneus abandonados que acumularam água e as colheitas são abundantes também, portanto aqui são tudo exemplos. E depois estes mosquitos são mosquitos muito particulares porque não gostam de grandes espaços, gostam de colocar os seus ovos em pequenos contentores. Pequenos contentores como por exemplo um pequeno copo abandonado que nós deixamos no nosso quintal. As armadilhas de adultos, elas têm várias ofertas em termos comerciais. Nós baseamos a nossa pesquisa, a nossa vigilância com base nesta oferta comercial, e é a partir daí que nós criamos redes de armadilhas de adultos, e os adultos servem-nos para nós validarmos já não só a presença,
mas a abundância. Então nós conseguimos, com as ovitraps e com os adultos, um proxy que nos permite avaliar a abundância, quantos mosquitos é que estão numa determinada área e a sua atividade em termos de voo e de picada, porque há armadilhas que vão atrair fêmeas que vão pôr ovos, outras vão atrair fêmeas que vão picar, portanto depois há muitas especificidades. Geralmente o que fazemos é exatamente a conjugação de metodologias no campo. Colocamos armadilhas de ovos, armadilhas de adultos e fazemos a procura de larvas. Como vocês podem ver, ter uma rede disto, quando nós falamos de 500 ovitraps no campo, no terreno, é extremamente exigente, extremamente caro, e nós temos que reduzir e tentar procurar maneiras de diminuir o esforço que é feito num programa de vigilância ativo e não passivo. Então, o que é que nós estamos envolvidos também no desenvolvimento? Estamos a desenvolver um sistema de classificação remota e automática através de um sensor que está colocado sobre uma armadilha comercial. Esse sensor desenvolvido por uma empresa que desenvolve os seus componentes tecnológicos e nós que, através de trabalho de laboratório, fazemos num processo de machine learning, produzimos as colónias de mosquito insetário, oferecemos essas colónias ao sensor, dizemos o que é que são, se são fêmeas, se são machos, que idade é que têm, etc. Isto tudo para conseguirmos obter dados suficientes para depois criar modelos de classificação automática que permitem ao sensor que está no campo permitem, este sensor está ligado a uma rede, está ligado a um cartão SIM, portanto emite os dados e nós numa plataforma sentadinhos no computador conseguimos ver o que é que está a entrar, quantas espécies, quantos são, em que período do tempo e o ciclo diurno, que é muito importante saber e que é muito interessante em termos epidemiológicos saber se os mosquitos estão ativos ao meio-dia, às 2 da tarde, às 6 da tarde, etc. Todo este trabalho de vigilância nós levamos a cabo no âmbito de um programa que temos a correr no Instituto Nacional de Saúde, que é o programa REVIVE, que vem, é o acrónimo da Rede de Vigilância de Vetores. Vocês no site do INSA podem consultar públicos todos os relatórios anuais que são publicados no âmbito do REVIVE. O último é de 2024, vai agora em 2026, vamos reportar o de 2025. Obviamente que o revive é maior do que os mosquitos, os colicídios, cobre também as carraças, são os ixodídeos, e outros vetores muito interessantes, que são os vetores da leishmania, da leishmania, que são os flebótomos. Portanto, mas nestes relatórios, se vocês consultarem no site, podem obter mais informação relativamente às nossas atividades e onde é que se encontram os mosquitos e o que tipo de atividades foram feitas nesse ano. Relativamente aos desafios do controlo, esta espécie, os Aedes, em termos gerais, e particularmente o Aedes albopictus, o mosquito tigre, eles são extremamente difíceis de controlar, por várias razões. Primeiro, os criadores são pequenos contentores que são artificiais, domésticos, nós usamos nas nossas habitações, portanto, não estão num espaço público, estão num espaço privado, são abundantes, estão em todo o lado quando chove e estão desordenados. Nós não temos propriamente, em termos de matéria de como é que vamos fazer o controle, é muito mais fácil controlar, por exemplo, um tanque de arroz ou controlar, por exemplo, uma região estuarina, em termos de fazer o controle de mosquitos. Os criadores, portanto, quer em locais públicos ou privados, eles não reconhecem o que é privado e público, portanto, a gestão pelas entidades de controle tem esta dificuldade formal, que é bastante importante, porque nós podemos tratar uma rua, mas se a vivenda com o jardim não for tratada ou se a pessoa não tiver o cuidado de remover os criadores, os mosquitos continuam a proliferar e é uma questão de semanas até a rua estar novamente infestada com mosquitos. Ele pica de dia no exterior, a exposição humana é permanente, portanto as pessoas saem e são picadas quando estão a jardinar, o comportamento é agressivo, a picada repetitiva, ou seja, exige proteção individual, coisa que nós não estamos habituados a sairmos para o quintal e colocarmos repelente. Nós colocamos repelente quando vamos fazer férias, geralmente para o estrangeiro, e depois tem uma questão que é, nos países temperados, esta espécie adaptou-se de tal maneira que coloca ovos hibernantes, ou seja, ovos em diapausa. A partir de outubro, os ovos começam a colocar, independentemente que chova ou não, ou que ficam expostos à água ou não, não eclodem, são cápsulas do tempo e vão eclodir apenas na primavera seguinte. Ou seja, se os tratamentos não forem feitos com a devida antecipação,
nós vamos ter uma população de ovos que vai eclodir na primavera seguinte e que vai estragar completamente o esquema das entidades de controle. E vou aqui reportar este vídeo. Portanto, vocês aqui estão a ver um criador de mosquito, não é? Portanto, extremamente com as larvas ativas, e está a produzir cerca de 50 larvas numa semana e... Pois é, uma coisinha pequenina como aquela. Isto era um local onde se coloca um guarda-sol numa esplanada que leva 20 guarda-sóis, e este é um dos locais em que tem água acumulada e que não se consegue virar. Atenção, não é? Isto é muito difícil de virar. Para fazer o tratamento deste criador, nós temos que tirar a água e temos que arranjar uma maneira de tirar a água. Portanto, são extremamente. É demonstrativo da dificuldade que há em controlar estas espécies. E eu que geralmente, quando encontro estas situações, viro o copo ou viro o contentor, aqui não consegui fazer nada, fiquei simplesmente a observar e a admirar como a natureza tem esquemas tão particulares de sobrevivência. As estratégias tradicionais ao controlo baseiam-se no controlo físico e ambiental, em que a principal a medida é a eliminação dos criadores. Depois temos o controle químico com a aplicação de biocidas, que é aquilo que nós menos queremos e menos fazemos e que estamos muito condicionados, e que a legislação europeia pretende terminar até 2030 a aplicação de biocidas em saúde pública, exceto em casos de doença grave e de epidemia grave. E depois temos o controle biológico, que é dos mais usados na região da Europa, em larga escala, que é com a aplicação de um herbicida, que é Bacillus thuringiensis, que está em todo o lado, esta bactéria. Esta bactéria que produz uma toxina que, quando é ingerida pelas larvas dos mosquitos, as larvas morrem. Portanto, os criadores não descartáveis, aqueles que não se podem virar, uma solução para aquele criador que eu vos mostrei era a aplicação de uma pastilha de BTI para matar aquelas larvas e não produzir aquelas 50 fêmeas, que num curto espaço de tempo vão produzir umas boas centenas ou uns bons milhares de fêmeas. Relativamente às estratégias de controle inovadoras e o que se fala hoje em dia, e que depois vou deixar mais para a discussão se vocês quiserem perguntar, é da modificação genética. Portanto, já há mosquitos geneticamente modificados e há vários ensaios a nível mundial. Um dos programas assim mais conhecidos é o World Mosquito Program, que usa mosquitos também que são geneticamente modificados ou com Wolbachia ou mistos, portanto com tecnologias mistas. Portanto, a Wolbachia já entra numa categoria de técnicas de controle de populações em que, ou seja, em que pode haver a supressão da população ou a substituição dessa população por populações com Wolbachia, e a Wolbachia por si é um inibidor da transmissão viral dos mosquitos. Portanto, os mosquitos continuam presentes, continuam a picar, mas há a substituição da população natural pela população com Wolbachia. E estas populações de mosquitos, Aedes albopictus ou Aedes aegypti, não têm estas Wolbachias naturalmente, e quando as têm, a transmissão viral diminui ou há uma supressão da população por incompatibilidade citoplasmática. E depois também uma técnica que se fala muito e que a Europa anda a apostar muito, que é a técnica do inseto estéril, o SIT, Sterile Insect Technique, em que os machos são produzidos em larga escala, em fábricas, são esterilizados com raios-X ou com raios gama e são libertados. Como eu vos disse no início da sessão, eles acasalam com as fêmeas ficam acasaladas para a vida, ficam férteis, fertilizadas com aquele sêmen do macho para a vida. Como o sêmen é estéril, os ovos vão ser estéreis e as populações vão ser suprimidas. A OMS, a Agência Internacional de Energia Atómica, a FAO, TDR, vários grupos grandes na Europa juntaram-se e tentaram lançar esta técnica, e que todos os países, de uma maneira que pudessem apanhar a call, para poderem tentar esta forma de controlo ambiental e controlo biológico e muito específico, porque são usados mosquitos machos da mesma espécie que se quer controlar, mas que nós sabemos sempre, a quem pelo menos está na área do controle, que é sempre uma técnica complementar, não é chave de ouro, vai sempre precisar de eliminação de criadores. Nós tivemos a oportunidade de fazer um ensaio piloto em 2022, fizemos na região do Algarve, uma das regiões mais infestadas, em que tivemos resultados interessantes, que eu não vou agora aqui assim apresentá-los porque isso seria quase uma apresentação, mas que são resultados que estamos agora a aguardar que o projeto se desenvolva em 2026, 2027, para voltarmos a fazer um estudo piloto
com outra envergadura, digamos assim. Nós fizemos numa escala muito pequenina. Por último, e para terminar, nós temos também um programa associado à Rede de Vigilância de Vetores, Ciência Cidadã para a Vigilância e Controle de Mosquitos, chama-se Mosquito Alert. Façam o vosso download. Esta aplicação está disponível nas lojas da Android e da Apple. Se te pica, notifica, é o meu conselho. Portanto, façam o download. A aplicação está em português, é muito fácil, é uma aplicação internacional, mas nós somos responsáveis pela a parte de Portugal no projeto internacional. Um, Podemos reportar picadas, podemos, se encontrarmos um mosquito, fotografar o mosquito e não se preocupem muito porque ele ser pequenino, porque hoje em dia o IA faz coisas magníficas, amplifica muito a imagem com muito detalhe e dá também para reportar criadouros. Aqui é um exemplo de relatórios validados por peritos. Aqui, o exemplo de como aparecem as fotografias. Este aqui é um exemplo muito interessante porque nunca tínhamos reportado albopictos em Pombal e foi através da aplicação, numa participação cidadã que obtivemos, e ainda por cima numa fotografia tão bonita, tão emblemática de um mosquito a picar, provavelmente a pessoa que o fotografou. Estes relatórios vão para o nosso laboratório e nós validamos, depois de passar por uma triagem, obviamente, automática. Nós fazemos a validação e, portanto, temos acesso a toda a informação que é submetida no âmbito da Mosquito Alert e temos protocolos depois com as entidades de saúde a nível nacional, nomeadamente as antigas administrações regionais de saúde, etc., que nos permitem comunicar com elas antecipadamente antes de lançar o alerta. Obviamente que o mosquito Aedes albopictus agora está praticamente em todo o lado e esse alerta precoce para as autoridades de saúde estarem preparadas e implementarem uma resposta já não está tão pertinente. Como evitar a picada? Repelente de insetos é a solução que nós temos, que evita muitas picadas, redes mosquiteiras nas janelas e roupa adequada. Como evitar os mosquitos? Eliminar os criadores. É o melhor conselho que podemos dar. Aqui podem ver que não vai haver mosquitos, porque aquele criador que seria o prato na base do vaso tem areia, está tapado com areia e, portanto, não vai acumular água. Aqui, este pequeno copinho inclinado com água vai produzir mosquitos. Aqui, uma piscina tapada não vai, tal como um vaso tapado, mas aqui uma sarjeta vai produzir também. Uma carica pode produzir uma ou duas fêmeas, sim. Aqui, os algeroses e aquelas tubagens que nós temos às vezes acima da nossa testa, nós não pensamos que produzem, mas podem produzir, e os pneus também. Pronto, e não vos vou tomar mais tempo, acho que me atrasei um bocadinho, peço desculpa, mas estou disponível dentro do tempo que vocês quiserem para te responder a algumas questões e fazer comentários. Obrigado pela vossa atenção. Está perfeito, Hugo. E a prova disso são as perguntas todas que tu tens aqui. Eu não tenho estado a seguir o chat. Não te preocupes, não te preocupes, isso não Sim, está do sim. teu lado, ok? Ok, ok. Ok, mas foi super interessante. Obrigada, que respondeu completamente, ultrapassou as expectativas. Eu aprendi imenso. E agora vamos ver as perguntas que foram surgindo. Eu vou partilhar aqui a distribuição das perguntas, que são uma série delas com a Beta. Vamos tentar respeitar a ordem. Tens aqui logo uma pergunta no Deixa-me só, início. espera, deixa-me só avisar que vou colocar aqui o link para quem precisar de certificados, em especial as pessoas que estejam a fazer a ação de curta duração ou a oficina sobre plantas invasoras, para, por favor, validarem a vossa participação e pedirem os certificados através do link que eu acabei de partilhar e que já partilhei há bocadinho. Desculpa, Elia, podes começar nas perguntas e eu vou ajudando. Nada a desculpar, eu agradeço. Ok, então a primeira pergunta, creio eu, foi do Vítor Pombeiro, que perguntou se todos os mosquitos se alimentam de sangue, o que fazer com que só determinados. O que é que faz com que só alguns mosquitos transmitam determinadas doenças? Eu acho que tu, durante a apresentação, respondeste a isto, mas podes dizer-se uma resposta super breve para ter certeza que toda a gente ficou esclarecido, porque é uma das coisas que nos perguntam muitas vezes. Sim, sim, e é uma pergunta que tem todo o sentido. Ou seja, se os mosquitos nos picam todos, se as espécies nos picam todos, porque é que elas não transmitem todas o que
os agentes que há e todas as doenças. Isso acontece porque os mosquitos são competentes para determinadas doenças, ou seja, a malária só é transmitida por mosquitos do género Anopheles. Não há malária transmitida por mosquitos Culex. Por exemplo, o nosso mosquito doméstico nunca vai transmitir a malária humana, mas já pode transmitir a malária aviária, porque é competente para esse plasmódium que é diferente da malária humana. Portanto, existe é que se chama a competência vetorial, que é a habilidade intrínseca que o vetor tem em transmitir um determinado agente e que é específica da espécie, que resulta, obviamente, da evolução da espécie com o seu, com o ciclo do agente, ou do agente com a espécie em questão. E depois há a questão de andar alguém com a doença que eles possam picar e apanhar, não é? Exatamente, sim. Ou seja, no ciclo das doenças transmitidas por vetores, há sempre três intervenientes, que são os vetores, os mosquitos, que podem estar ou não infectados, e geralmente não estão. Os hospedeiros, que podem estar ou não infectados, e geralmente há sempre um infectado. E depois os hospedeiros suscetíveis, que são aqueles que vão ser infectados se o mosquito picar o hospedeiro infectado, ficar infectado e picar depois o hospedeiro suscetível que pode desenvolver ou não a doença. Exatamente. Ok, obrigada. A Paula Silva pergunta se só as fêmeas sugam o sangue. Eu acho que tu também respondeste a isto, mas de qualquer maneira, para ficar claro. Isso é sempre uma boa pergunta porque dá sempre uma boa resposta. Sim, é verdade, só as fêmeas é que sugam o sangue, os machos não fazem refeições de sangue. Nós usamos na parte da entomologia esta expressão pomposa para estes organismos que são hematófagos, que se alimentam de sangue. Nós usamos as refeições de sangue, as carraças fazem refeições de sangue, os mosquitos fazem refeições de sangue. Isto porquê? Porque eles ficam engurgitados, eles enchem-se de sangue, não é? É mais do que uma picada. Uma vespa pica, uma formiga pica, alguns insetos picam. Estes não picam, estes fazem refeições de sangue. E no caso, dos mosquitos, só as fêmeas é que fazem a refeição de sangue, porque só as fêmeas precisam de alguns componentes que encontram no sangue dos vertebrados para produzir ovos e colocarem uma grande quantidade de ovos. Ok, muito claro. Depois temos uma pergunta do João Coelho, que pergunta como é que se explica que o Aedes albopictus apareça no Algarve, em vários municípios, no Sotavento e não surja no Barlavento? É uma boa questão. Nós ainda estamos a tentar compreender os mecanismos de dispersão do mosquito e, e os determinantes que leva ao seu estabelecimento e à abundância das populações. E não é linear, porque nós temos regiões que são muito propícias, pelo menos pelos nossos critérios, à ocorrência do mosquito e ele não está presente ainda, e outras regiões que não esperávamos que o mosquito estivesse presente e ele ocorre. Portanto, nós estamos numa fase e nós percebemos ao longo da migração que este mosquito foi fazendo. Atenção que o processo de introdução do mosquito não é através do voo do mosquito. O mosquito não voa para uma nova localização. São as nossas atividades, somos nós que transportamos os mosquitos nos carros. Os mosquitos fêmeas entram nos carros connosco quando nós vamos de férias para o Algarve e quando voltamos a Pombal, a Lisboa, a Porto, podemos trazer mosquitos nos carros particulares. Eles vão lá sossegadinhos. Se for o carro com ar-condicionado no verão, mais sossegadinhos vão. Nós abrimos as portas e eles saem. Nem todos se estabelecem, mas são introduzidos. A maior parte destas introduções são introduções falhadas, acabam por falhar. Mas depois de muitas recorrências, há uma que funciona. Se calhar porque não era um carro, porque era um caminhão que estava numa zona infestada. Para carregar a carga, abriu as portas, esteve com as portas abertas durante o período da manhã, naquele período mais vivo onde os mosquitos são ativos. Não entra um nem dois, entra uma população mais ativa de mosquitos que são levados para uma nova região e depois se estabelecem. A verdade é que o processo de invasão no Algarve parece que foi através da introdução de mercadorias de carros hum, ah, que vinham de Espanha, de uma zona infestada de Espanha, e que começou o processo de disseminação na região de Faro. E a partir daí foi disseminando. A verdade é que na região oeste do Algarve é uma região onde ainda, em Vila do Bispo, por exemplo, é um dos concelhos onde ainda não foi reportado.
Mas isto depois também depende da rede de vigilância que está montada localmente. Ou seja, se nós não tivermos uma rede de vigilância muito robusta, também ou se não tivermos a ciência cidadã a funcionar do nosso lado, provavelmente há informação que nos escapa. Exatamente. Pois a Maria Cândida Pires pergunta se a investigação já consegue caracterizar o habitat, se ele aparece em zonas urbanas, rurais, que tipo de altitude, temperatura ideal, aparecimento de temporais ou apenas identificam concelhos como aparecem no mapa que tu mostraste. Ok, pronto, isso é uma boa pergunta também. Isto porque nós, quando fazemos os mapas, nós representamos em termos de municípios, mas o município é muito grande. Estes mosquitos não têm uma distribuição uniforme no terreno, eles são focais, eles estão em distribuição em mosaico. Geralmente, o mosquito Aedes albopictus é um mosquito que tem uma característica urbana e periurbana. Ele pode ocorrer em meios periurbanos, mas geralmente não está em meios. Nós em Portugal, pelo menos nas regiões onde fazemos a vigilância, não os detectamos em zonas naturais, digamos assim, parques naturais, não os detectamos. Eles geralmente está em locais periurbanos, onde há criadouros domésticos que nós disponibilizamos, ou em regiões urbanas, onde nós temos as sarjetas, onde eles põem os ovos e as larvas eclodem nas sarjetas, e os adultos eclodem, ou onde nós temos os nossos pertences no quintal. Geralmente nas cidades eles costumam estar estabelecidos em zonas verdes, portanto, as zonas verdes representam sempre locais de repouso dos mosquitos adultos, portanto, os machos e as fêmeas repousam nos jardins públicos, digamos assim, e nos jardins públicos encontram também os locais para colocarem os ovos. Quando nós metemos lá uma ovitrap, eles confundem a ovitrap com algum local natural e vão lá colocar os ovos e nós detectamos também. Sim, portanto, o padrão de distribuição não é uniforme. Nós, quando assinalamos um concelho a vermelho porque tem a presença, não é o concelho que está todo pintado, são regiões locais. Essa informação nós temos disponibilizada e é uma informação que disponibilizamos sempre para as entidades que necessitam de fazer o controle, ou se houver uma emergência para fazer o controle daquela população. Vamos imaginar porque essa população de mosquitos está infectada ou porque surge um caso de doença, como surgiu, por exemplo, na Madeira, em 2012, com o primeiro surto europeu de dengue desde o século passado, que originou mais de 2.000 casos de dengue na Madeira. É preciso fazer o controle dessas populações de mosquito, porque uma vez o mosquito infectado, fica infectado para a vida toda e, estando infectado para a vida toda, é preciso fazer o abate de mosquito. E, portanto, tem que haver um programa de abate de mosquitos. Agora, como é feito esse abate? Há muitas estratégias. Pode ser por meio químico, por meio físico, por meio biológico, mas de qualquer maneira há sempre que fazer o controle dessas populações. Ok? Que nós consigamos ajudar. Depois temos aqui uma pergunta da Maria Moraes que pergunta: os cemitérios têm muitas vezes vasos de flores em água. Esses vasos também podem ser criadores dos mosquitos. Podem, nós entramos numa questão às vezes que pode parecer um bocadinho mórbida, mas não é nada mórbida e nós já fizemos imensos programas de vigilância de cemitérios e já corremos vários cemitérios à procura de mosquitos. Agora, obviamente que alguns cemitérios já aderiram a algumas políticas de saúde pública, nomeadamente as flores, os vasos com flores têm uma tampa e são tapados, ou seja, não, a água não está exposta ao ar e isso permite. Mas os cemitérios são locais onde estes mosquitos foram sempre detectados e há inúmeros reportes na Europa da detecção destes mosquitos nos cemitérios, uma vez que há inúmeros criadores nesses locais. Ok. E depois tem aqui uma pergunta da Gisela Silva que pergunta se os ovos têm alguma condição ideal para eclodir ou basta a presença de água e eles conseguem. Os ovos das espécies Aedes albopictus têm esta capacidade de diapausa. Ou seja, eles estão adaptados às regiões temperadas. O primo do Aedes albopictus, que foi o outro que eu não falei tanto, o Aedes aegypti, e que está estabelecido na região da Madeira e que foi o vetor primário responsável pelo surtinho da Madeira em 2012, o Aedes aegypti não coloca ovos de diapausa. Ou seja, a sua dificuldade em entrar na região continental europeia é maior, enquanto as
os fatores climáticos, e agora buscando um pouco a questão das alterações climáticas, não favorecerem invernos mais amenos que ele possa entrar, como por exemplo está na Madeira. Portanto, ele na Madeira tem uma população contínua, relativamente contínua, não necessita de adormecer para passar um inverno frio, e portanto a sua entrada na Europa é mais limitada. Os ovos do Aedes albopictus são ovos que têm essa questão, conseguem fazer a diapausa e depois tem uma característica muito interessante que é os mosquitos quando colocam os ovos ainda não completaram a embriogênese. Ou seja, o embrião que está em cada um dos ovos ainda não completou a embriogênese. Ou seja, quando eles colocam, e por isso eles colocam os ovos na proximidade da água e não diretamente sobre a água. É um período de cerca de 3 a 5 dias no exterior do mosquito, após a colocação do ovo, em que se completa a embriogênese do embrião do ovo. E só depois, vamos imaginar, após uma chuvada ou após uma rega do jardim, é que vai então o ovo está pronto, o embrião está pronto a eclodir do ovo e surge a larva, não é? Pronto, eu entretanto perdi agora um bocadinho a pergunta direta porque meti o Ela mas dizia não sei se respondi se, à pergunta, mas eu acho que mais ou menos sim, ela perguntava se era preciso condições ideais ou se bastava a presença de água e eles conseguiam implodir. sim, é preciso sempre a presença de água para eles depois voltarem a eclodir e há esta questão de, no final da época temperada de verão, os ovos começarem a entrar num processo de diapausa que é disputado nos mosquitos adultos, é um processo que tem uma parte genética e uma parte ambiental, e que é disputado nos mosquitos adultos e os ovos não eclodem e que depois vão eclodir na primavera seguinte e os fatores que favorecem a sua eclosão são a quantidade, fotoperíodo, ou seja, a duração do ciclo de luz de dia e as temperaturas, obviamente, e as primeiras, pronto, e as temperaturas. Ok. Temos outra pergunta. A Letícia é um comentário, mas que acho que é interessante, de uma revisão de um artigo que saiu agora em 2025, que relaciona o aumento de plantas aquáticas invasoras com o aumento de mosquitos. Provavelmente não será só esta espécie, não é? Que falaste mais, serão também outros, Uhum. mas é uma revisão que mostra que as plantas invasoras podem influenciar o aumento das populações adultas e imaturas dos mosquitos, sendo o microclima ideal para eles, ou seja, as plantas invasoras desenvolvem-se dentro da água e criam, obviamente, determinadas condições que se calhar facilitam pelo menos algumas das espécies. E depois ela pergunta se acreditas que isso também se aplica a Portugal. Eu não tinha conhecimento, acho o tema muito interessante e o que eu consigo, assim, de uma maneira muito imediata, mas sem evidência nenhuma, dizer relativamente a esse assunto, é que o que me parece é que as plantas invasoras, quando elas ocupam uma larga. Eu estou a pensar em plantas invasoras aquáticas, não é? Sim, Como o jacinto jacintos, d'água, por exemplo, egérias. ou criarem uma superfície homogénea num determinado local de águas paradas, porque os mosquitos só se desenvolvem em águas paradas, criam abrigo e proteção às comunidades de larvas e isso faz explotar a quantidade de mosquitos que possam ocorrer relativamente Exatamente. e mesmo qualquer ação de controle, geralmente a aplicação do controle biológico com BTI é feita através da dispersão de grânulos BTI nas áreas aquáticas e se tiver plantas aquáticas não funciona simplesmente porque o BTI tem que entrar na água, não é? Para poder ser ingerido pelas larvas. Ok, Por ou isso seja, é nessa possível haver uma lógica, associação. Sim, sim, interessante, muito interessante. uhum. O que é curioso, porque eu estava aqui a pensar que é como se estivesse a falar de um par de invasores, não é? Porque o mosquito é o primeiro invasor, mas depois ele causa mais problemas em termos humanos quando arranja o vírus invasor que alguém trouxe. E agora, neste caso, é a junção de outra invasora, ou seja, que fazem uma sinergia perigosa, ainda mais perigosa. Sim. Desculpa, foi aqui uma partilha, mas agora havia aqui mais questões. O Vítor Pombeiro tem duas questões. Por um lado, se os repelentes que existem são realmente eficazes, se algum seja mais eficaz, e por outro lado, se os descendentes de um mosquito com Wolbachia também vão ter Wolbachia, ou tens que voltar a introduzir. Sim,
Então, relativamente à primeira pergunta, há várias formulações de repelentes. A mais conhecida é o DIT, que é um nome muito extenso, e eu não vou dizer para não me engasgar, mas é o DIT, e esse DIT pode estar em várias concentrações e e é aconselhado geralmente na medicina do viajante, ou é aconselhado pelo médico, ou é aconselhado na farmácia e são eficazes na redução da picada. Não quer dizer que os mosquitos não piquem um ou dois, mas não vão picar tanto. Eles realmente são muito eficazes. E os repelentes são a nossa primeira medida de prevenção individual à picada, para nós evitarmos o contacto entre o mosquito e nós próprios. E não só o mosquito, mas também outros insetos. A maior parte deles são inócuos, não provocam em nós. Obviamente que existem casos particulares de pessoas mais sensíveis da pele, mas em regra geral podem ser aplicados, há formulações para ser aplicadas em crianças, em pessoas com algumas condições especiais e podem ser aplicados e devem ser aplicados no sentido de evitar a picada, principalmente quando se vai para locais onde sabemos que há circulação de doença. Que estas doenças são muito chatas, digamos assim, permitam uma expressão. Pois, sem dúvida. Relativamente à segunda pergunta, sim, ou seja, mosquitos com Wolbachia. Se forem fêmeas, a Wolbachia tem transmissão vertical nas fêmeas, portanto é materna, a transmissão é materna. Se as fêmeas forem libertadas com Wolbachia, as fêmeas vão colocar uma progenia com Wolbachia e vai acontecer um fenómeno, ou pode acontecer, é preciso algum esforço, isto não funciona assim, não é assim tão simples, mas pode acontecer um fenómeno de substituição da população, em que as populações sem Wolbachia são substituídas ou existe a presença depois de populações com a Wolbachia. Se a Wolbachia for libertada nos machos, não há transmissão horizontal na Wolbachia. E aí já falamos de um programa de supressão, não de substituição da população. Há supressão porquê? Porque machos com Wolbachia diferente das fêmeas, assim de uma maneira muito geral, que a Wolbachia é uma bactéria que está presente em muitos insetos, as drosófilas têm Wolbachia, os mosquitos têm Wolbachias, mas se as Wolbachias não forem iguais, digamos assim, dá-se um fenómeno que se chama de incompatibilidade citoplasmática dos gametas e gera uma descendência infértil. E o mecanismo é utilizado para suprimir a população com bastante eficiência, quando é feito os estudos em escala limitada, digamos assim, em locais onde existe buffer, ou seja, em locais fechados, mas e depois também tem a vantagem que a Wolbachia, a infecção da Wolbachia em mosquitos que não têm a Wolbachia leva a que a competência do mosquito à transmissão, por exemplo, a competência do mosquito a Aedes albopictus para transmitir Zika, reduz muito. E então tem dois efeitos. Tem o efeito da proteção da doença e tem o efeito da supressão da população. E é uma tecnologia muito complexa, muito cara, que ainda não, ou seja, não é uma daquelas tecnologias, não, é uma tecnologia que está a ser avaliada, não é? Mas muito promissora, obviamente, no futuro e no controle destes mosquitos vetores. A nossa Muito Tiki interessante. também tem Valláquia. Sim, há quem diga que sim. Pode causar partenogênese, não é? Sim, creio que sim, sim. Ahm, Temos mais uma pergunta. Está quase a acabar, não te preocupes. Do José António Cruz, que pergunta se verter umas gotas de lexívia nos reservatórios, não mataria as pupas e ou as larvas? Hum, Elas são muito resistentes ao cloro, à lexívia. A lexívia vai evitar que os mosquitos se aproximem para pôr os ovos, mas pode não matar com eficiência as larvas. Pode matar algumas larvas, mas pode não matar todas as larvas. Depende depois da concentração da lexívia que se coloque. Ou seja, elas são bastante resistentes. Mas a regra geral, sim. Ou seja, se nós aplicarmos diretamente a lexívia pura, vamos matar as larvas ou impedir que elas depois eclodam. As pupas não se alimentam. Portanto, as pupas já são quase como se fosse um casulo e mais resistentes ainda são. Sim, geralmente a lexívia não é aconselhado como meio de controle de mosquitos.
são aplicadas outras substâncias, nomeadamente substâncias biofilmes, que são substâncias também que não causam impacto no ambiente porque são biodegradáveis, mas que são filmes que são como películas de gordura, digamos assim, de óleo que se colocam sobre água, onde não pode haver outra vida aquática. Elas formam uma película impermeável sobre a água e os mosquitos não conseguem respirar, porque eles têm que respirar ar atmosférico, as larvas têm que vir ao de cima respirar água, a respirar ar, tal como as pupas também. Então mata a população por anóxia, não é? Portanto, mata a população por. E é muito utilizado. É um método de controle mecânico e biológico também. Mas tem que só ser utilizado em locais sem interesse de biodiversidade. Sarjetas, locais onde não tenha qualquer outra vida que possa ser prejudicada. Exatamente, porque não é uma coisa generalista, acaba com muita coisa boa. Sim. Temos aqui uma pergunta, eu agora estou na dúvida se deixei passar alguma, mas acho que é do José Júlio Cachado, que diz que vive numa zona onde existem campos de arroz. Ah, é, portanto, como pode imaginar, os verões são um inferno. Vou ler. Dada a quantidade de mosquitos que assolam a vila, como minimizar a situação? Isso pode haver ações por parte dos municípios para, no mínimo, aliviar este problema. Mas aqui provavelmente está a falar de outros mosquitos que não sejam este Exatamente, novo. exatamente. Ela sim está a falar dos mosquitos, aqueles que eu falei, que é, por exemplo, o Aedes aegypti, os mosquitos dos pântanos. Eles não estão propriamente associados ou diretamente associados à transmissão de doenças, pelo menos que nós até hoje tenhamos reconhecido. Não são vetores de doença, mas são vetores de incomodidade. E sim, estes casos devem ser reportados às freguesias e às câmaras, que têm o dever de fazer o controle destas situações, não é? Que criam incomodidade depois nos habitantes. O controlo, geralmente nestas zonas pantanosas ou nestas zonas de arrozais, é feito em larga escala. Tem que ser feito com aplicações regulares e geralmente é feita com aplicações regulares de BTI, desse controle biológico, que tem o menor impacto no ambiente, em que mata as larvas dos mosquitos e diminui muito a população. Depois há soluções em termos privados, com armadilhas que se podem adquirir comercialmente, que são armadilhas que capturam os mosquitos adultos em grande quantidade por aspiração e por atratibilidade, libertam dióxido de carbono através da combustão de gases de butano e consomem muitos mosquitos que estejam a voar e reduzem bastante também a incomodidade. E essas armadilhas são muitas vezes adquiridas por estabelecimentos turísticos, ou por locais com piscinas, onde as pessoas queiram usufruir o ar livre, mas não possam, principalmente ao final do dia, porque têm depois muitos mosquitos. Portanto, há algumas soluções, a solução não é única, não é fácil também, mas creio que essas situações devem ser sempre reportadas, obviamente que sim. Obrigada. O Vítor Pombeiro perguntava se, além dos dados que vocês recolhem no Mosquito Alert, também usam os dados de outras plataformas, como o iNaturalist ou outras, Ainda para não. detectarem, não? A Mosquito Alert é um projeto de ciência cidadã e de dados abertos. Ou seja, os dados passam pelo nosso laboratório por uma questão de validação das espécies, nós validamos as ocorrências, eles são publicados num mapa público que todos nós podemos consultar e os dados podem ser todos transformados em folhas de Excel, pode-se fazer a extração e qualquer cientista cidadão pode aceder aos dados para fazer a sua própria análise. Portanto, é o mesmo, é um projeto de ciência cidadã que não tem, que tem os dados abertos e livres, completamente livres, após, obviamente, a passagem da validação pelo laboratório para validar as ocorrências, não é? E por enquanto não, ainda não recorremos, porque pronto, também o- estamos num processo em termos de comunidade, de alerta da comunidade relativamente a esta temática, à importância que vai ser no futuro nós termos mais conhecimento para nos podermos proteger, mais conhecimento dos mosquitos, onde é que eles estão. A maioria das pessoas, nos inquéritos que nós fazemos, em pequenos estudos de capa, portanto, de pequenos inquéritos fazidos à população,
Muitas vezes as pessoas não sabem onde é que os mosquitos se reproduzem, como se podem proteger deles, e muitas vezes vamos aos quintais e estão infestados de culex, e sabemos que são eles que estão a picar as pessoas. Portanto, há muito por fazer nesse sentido. A Mosquito Alert tem um tutorial que ajuda muito já a dar uma introdução e envolve as pessoas, e o objetivo é também dar conhecimento à comunidade e que a comunidade possa participar, mas de uma maneira completamente aberta relativamente aos dados, tal como outros programas. Bom, exato. Ah, temos aqui uma pergunta, que eu não sei se a resposta é fácil, da Inês Gonçalves, que pergunta o que é melhor, se é os mosquitos geneticamente modificados ou os de Wolbachia? Bom, o que é melhor? O melhor no sentido da eficiência da técnica? São duas técnicas Eventualmente. promissoras, são duas técnicas que teoricamente se fundamentam, e que têm cientificamente, têm muito valor e que são extremamente interessantes e extremamente objetivas e diretas. Portanto, nós falamos de técnicas dirigidas ao alvo que não afetam mais nenhum outro organismo. Ao contrário, por exemplo, dos inseticidas, do BTI, porque o BTI vai. Se outras larvas aquáticas de outros insetos, como por exemplo os quironídeos ou outros insetos aquáticos alimentar-se do BTI, também muitos deles são sensíveis. Neste caso, estas técnicas são extremamente dirigidas, usam o próprio vetor alterado, não é, para se controlar ele próprio. E em termos científicos, são realmente inovações de grande valor. A sua aplicabilidade em termos tecnológicos é complexa. Portanto, a libertação de mosquitos infectados com Wolbachia, a infecção dos mosquitos da Wolbachia no laboratório, criar colónias de mosquitos infectados, fazer com que eles se mantenham. A Wolbachia ser ativa a temperaturas de 22, 24 graus, mas a 38 graus já não funcionar na proteção da doença. Portanto, há muitas condicionantes depois técnicas que limitam a aplicabilidade científica do conceito do conceito que é de valor. E depois também há aquela questão que é muito importante e não se pode separar, que é a questão da comunicação. A comunicação com as populações onde são estabelecidos estes estudos. Portanto, quando é feito um estudo que exige a libertação de mosquitos, tem que haver um projeto de comunicação e muitas vezes esse projeto de comunicação tem que envolver a comunidade 1, 2 anos antes de se começarem a libertar mosquitos, porque senão não vai funcionar. Porque se estamos a libertar mosquitos com Wolbachia ou mosquitos estéreis numa comunidade que não percebe o que é que os cientistas ou os operadores ou os técnicos estão a fazer, não dou 2 meses de vida ao projeto. Acaba por cair. Matam tudo. Dizem que são os cientistas que estão a libertar os mosquitos. Claro, como se libertam lobos e cobras e outras coisas por aí. Sim. Olha, eu acho que tem muitas perguntas a dizer, que foi excelente a apresentação, muito interessante. Pessoas que participam no projeto do Mosquito Alerta e que estão muito entusiasmadas. E creio que nos terá faltado aqui alguma pergunta, mas entretanto já estamos a passar da nossa hora. Pessoas a perguntar se sal, meios hipertónicos, cloro, se alguma dessas soluções pode ser útil. Mas eu espero que não tenha falhado muitas perguntas. Se falhamos, depois digam-nos e nós podemos mandar o teu contacto. Também há algumas pessoas a perguntar se podes partilhar a apresentação, mas de qualquer maneira vai ficar a gravação disponível no YouTube, mas de qualquer maneira, se calhar podemos deixar aqui o teu contacto e se alguém estiver interessado pode-te pedir diretamente, pode ser? Claro, com certeza que sim. Sim, sim. Ok. E agora, pronto, nós depois mandamos-te o chat gravado para tu veres os cumprimentos todos que estão por aqui. Ok, obrigado. Foi muito bom, muito bom. Deixem-me só, não posso terminar sem pôr aqui o alerta para a próxima sessão. A próxima sessão, no dia 17 de dezembro, e será com a Susana Bastos, da Associação do Geoparque de Aroca, que nos vai falar sobre invasoras em foco,
advocacia ambiental para todos, ou seja, a Susana trabalha muito com educação ambiental, de uma forma muito proativa, envolvendo os cidadãos em muitos projetos diferentes, com o foco das invasoras, e tenho certeza que será igualmente inspirador. Portanto, estão todos, incluindo o Hugo, convidados para se juntarem a nós a 17 de dezembro. E, entretanto, vou deixar o trabalho para casa, que é todos têm que trazer um convidado para a próxima sessão. Ok. Boa noite a todos, Boa muito noite, muito obrigada por obrigada, estarem aí. Hugo. Obrigado. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se alguém que precisa de certificado ainda não Eu esqueci-me de dizer uma coisa, agora já sei a maior parte das pessoas. Eu ia, vou fazer uma De volta. não saiam. Deixa eu ver se deixam de sair. Olha, viste? Deixou. No dia Fala 5 de rápido. dezembro, no dia 5 de dezembro, toda a gente ouviu bem, 5 de dezembro, na Escola Agrária de Coimbra, vai haver o 8º Seminário de Gestão de Espécies Invasoras, ok? Estão todos convidados, vai ser híbrido e, portanto, podem assistir ou na Escola Superior Agrária, onde teremos todo o gosto em receber-vos, mas também podem assistir online. E a Elizabeth já pôs ali o link da publicação no Facebook, onde está o programa, por isso podem ver o programa, e está também o link para a inscrição. Será um gosto contar com vocês, ok? Se não aparecerem no dia 5, encontramos-nos no dia 17. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Beta, pode parar a gravação.